Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para trazer para vocês uma situação que parece piada, mas não é, tá? O ex-ministro do turismo do Bolsonaro, o Gilson Machado, o Gilson da sanfona, aquele ministro sanfoneiro que aparecia ali nas lives do Bolsonaro desafinado, tocando sanfona de forma errada e fazendo inclusive a gente passar raiva vendo ele tocando aquela sanfona, está ali agora sendo investigado pela Polícia Federal na trama golpista. Carlito, mas o que é que tem a ver o Gilson sanfoneiro com a trama golpista do 8 de janeiro, com a prévia do 8 de janeiro? Simples. Agora, no mês de maio, ele procurou a Embaixada de Portugal em Recife, onde ele reside, para conseguir um passaporte português por Mauro César Cid. Isso está sendo visto pelas autoridades policiais, pela Procuradoria-Geral da República, como uma tentativa de obstrução de justiça. Para quem não sabe, onde é que está estabelecida ali a tentativa de obstrução de justiça, está presente na Lei 12.850, a famosa Lei das Organizações Criminosas, que estabelece no seu artigo 2º, é a Lei 12.850 de 2013, né? Estabelece no seu artigo 2º o que seria uma organização criminosa e no parágrafo 1º do artigo 2º fala inclusive sobre a obstrução de justiça, que teria aplicação das mesmas penas para o indivíduo que obstruísse a justiça ou que embaraçasse de alguma maneira o processo de investigação, como se ele fosse também um membro da organização criminosa. É mais ou menos isso que dá a entender ali claramente. Olha o que diz aqui o artigo 2º da Lei 12.850 de 2013 e a chamada Lei das Organizações Criminosas. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente por interposta pessoa a organização criminosa. Isso aqui é o crime de fazer parte ali de uma organização criminosa, certo? E aí, a pena para quem faz parte de uma organização criminosa, ela é uma pena de 3 a 8 anos de prisão. Lembrando sempre que, em via de regra, indivíduos que têm uma condenação de 0 inferior a 4 anos cumprem, em tese, a sua pena no regime aberto, né, em liberdade. Quem tem uma condenação superior a 4, inferior a 8 anos, tem o seu cumprimento da pena, em tese ou em via de regra, no chamado regime semiaberto. E quem tem uma condenação superior a 8 anos, em tese, barra via de regra, cumpre a sua pena no chamado regime fechado. Só que tem uma situação que é o que está complicando o Gilson Machado, que é essa aqui, ó, que nas mesmas penas incorre, ou seja, nas penas de 3 a 8 anos, incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Claro que, como todo covarde, ele está negando o que está acontecendo, diz que não tem nada disso, que não é verdade, que essa informação não procede, que ele nunca procurou, de alguma maneira, o consulado, a embaixada, para poder ajudar supostamente ali Mauro Cid, para atrapalhar de qualquer jeito as investigações. E aí a Polícia Federal traz informação distinta, tanto que a própria PGR, material publicado aqui, ó, no Globo, vou botar aqui rapidinho o Globo, só porque a gente não omite as fontes de onde a gente tira a informação, traz aqui, ó. PGR vê indícios de que Gilson Machado tentou atrapalhar a ação da trama golpista e defende investigação no STF. Segundo a Polícia Federal, que pediu inclusive a investigação e a PGR acatou o pedido, ao tentar emitir o passaporte português de Mauro Cid na Embaixada de Portugal ou no Consulado de Portugal em Recife, ele estaria, em tese, tentando obstruir a justiça. Tanto que a matéria traz aqui, ó. A Polícia Federal pediu a abertura de uma investigação para saber se o ex-ministro Gilson Machado Neto, o Gilson sanfoneiro, né, atuou em maio deste ano para tentar obter um passaporte português para o tenente-coronel Mauro Cid e facilitar uma possível saída do país. A medida foi interpretada como uma possível tentativa de atrapalhar o andamento da ação penal da trama golpista, obstrução de justiça, já que Cid é um dos réus. A Procuradoria-Geral da República concordou com a apuração, com o pedido feito ali pela Polícia Federal, mas o ex-ministro nega a atuação em favor de Cid e disse que procurou o consulado para tratar de uma questão familiar. O problema é que, segundo a Polícia Federal, os indícios, né, que são as provas que foram levantadas, a materialidade, na verdade, que foi levantada até aquela altura ali, mostra que o ex-ministro do Bolsonaro procurou o consulado de Portugal em Recife, onde ele mora, para conseguir o passaporte de Cid, mas não teve sucesso. A suspeita é que ele tente ali procurar outras embaixadas, inclusive, com o mesmo objetivo, de tentar conseguir ali, quem sabe, um salvo-conduto, um abrigo, algo do tipo. Ele alega que ficou surpreso com a apuração, porque ele nunca foi atrás de nada a respeito de Mauro Cid, que ele teria tentado um passaporte para o próprio pai. E aí, meus amigos, eu vou trazer para vocês aqui um dado importante. A Polícia Federal
não iria inventar uma informação como essa e a Procuradoria-Geral da República não aceitaria abrir uma apuração sobre uma pauta tão séria e tão relevante baseada em mera suposição. Os indícios, que são o processo inicial ali do levantamento de materialidade, deve ter apontado sim essa situação. Tanto que a PGR afirma o seguinte no pedido que foi feito ali para que seja apurado realmente a conduta do ministro Gilson Sanfoneiro. A PGR afirma que a atitude pode configurar a obstrução de justiça da trama golpista e de outras apurações em curso, além do favorecimento pessoal. A PGR considera, no entanto, que é necessária aprofundar a apuração. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, as informações reunidas pela Polícia Federal apontam, entre aspas, elementos sugestivos de uma ação de Machado para, entre aspas, obstrução ou obstruir a ação penal número 2688/Distrito Federal e das demais investigações que seguem em curso, possivelmente para viabilizar a evasão do país do réu Mauro César Barbosa Cid, com o objetivo de se furtar da aplicação da lei penal, tendo em vista a proximidade do encerramento de instrução processual. E aqui é importante a gente trazer o seguinte, que se o Cid tentar fugir, ele não iria, em tese, cumprir a pena no Brasil, né? Ou teria mais dificuldade para se cumprir a pena dele no Brasil, porque ele fez um acordo de colaboração premiada, mas isso não quer dizer que ele não vai ser condenado. Ele vai ser condenado, evidentemente, que é o que a materialidade do que a gente tem aqui traz em relação ao Cid, porém, por ser um colaborador, né, um delator, ele pode ter benesses ali, benefícios que, em tese, ele vai passar a ter, porque o acordo dele foi homologado, como a gente já sabe, mas isso não o livraria da responsabilização pelas condutas em tese criminosa que ele teria tido. O advogado do Cid foi procurado, né, o César Bittencourt, e disse que não teria interesse, que Cid não teria interesse em deixar o país, não absolutamente nada, não tem interesse nenhum em sair do país. E Gilson Machado disse que ficou surpreso com essa decisão. Daqui a pouco ele aparece tocando sanfona aí dizendo que é mentira e que ele está sendo vítima de perseguição também, né? Eu não duvido, tá? Lembre vocês que para poder, de certo modo, tentar enfraquecer o trabalho do STF, da Polícia Federal e da própria denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, uma das coisas que poderia se fazer era tirar o Mauro Cid do Brasil, esconder ele em algum lugar e ele começar a falar lá fora, por exemplo, que foi obrigado a mentir, que foi obrigado a fazer isso, foi obrigado a fazer aquilo. Lembrando que neste momento, o próprio Cid negou, né, que tenha sido obrigado a mentir, que ele teria sido obrigado a falar coisas que ele não queria. Ele confirmou, inclusive, que em todos os momentos que ele prestou o depoimento na colaboração premiada, ele estava na presença dos advogados. Inclusive, tem filmagem disso tudo, né? Diferente de outros tempos, que a delação já chegava pronta e o delator só assinava. Nesse caso, tem materialidade de tudo, do começo ao fim, de todo o processo de colaboração premiada, como estabelece a lei. Eu queria que você comentasse aqui o que é que você acha que vai acontecer. Para mim, mais uma vez eu cito, isto é elemento para que se tenha um pedido de prisão preventiva do Bolsonaro. Porque por qual motivo o Gilson Machado estaria agindo? Para interesse de quem? Para meu interesse? Para seu interesse? Eu sei que está próximo da condenação dele sair, muita gente já especula que a condenação saia no final de julho. A minha previsão é que ela fosse entre agosto e outubro, mas já tem gente dizendo que vai ser no final de julho. Inclusive, pessoas do Centrão procuraram o Bolsonaro para falar sobre isso, né? Que a condenação, no caso dele, acontecerá em tese, né? Até o final de julho, e que ele estaria preso em tese no final de julho, mas muita água pode passar ainda por baixo dessa ponte, tá? Eu queria que você comentasse aqui o que você acha de tudo isso, e antes de encerrar eu queria pedir o voto de vocês para mim, lá no Prêmio Best, né? A votação, as posições estão congeladas desde o dia 9 de junho, se você entrar lá agora você não consegue mais ver atualizações, eu estou lá em 4º lugar, mas está congelado. Por isso que eu preciso que vocês votem em mim como influenciador de política, votem em Sinara também aqui da Revista Fórum, vote na Revista Fórum, todos na área de conteúdo de política, tá? Porque no ano passado eu fiquei entre os 20 melhores influenciadores de política do Brasil. Este ano eu quero ganhar o prêmio, mas mesmo que eu não ganhe um prêmio, eu quero ficar pelo menos entre os 10. Lembrando, eu não estou nos grandes centros, né? Não estou em São Paulo, não estou no Rio de Janeiro, não estou em Brasília, eu estou aqui em Aracaju, Sergipe, o menor estado da federação. Aracaju, uma das menores capitais do Brasil, e mesmo assim a gente tem conseguido feitos importantes. Então eu queria pedir a você, vou pedir até pro Gui, coloca aí em algum lugar aqui na descrição do vídeo o link para que as pessoas votem na gente lá no Prêmio Best. Basta você procurar na barra de busca lá, ó, Carlito. Aí já vai aparecer lá, depois vocês procuram Sinara também, Revista Fórum. Votem na gente, porque as posições, elas foram congeladas no dia 9 de junho. E a gente só vai saber
o resultado final mesmo, pelo menos no meu caso, que não passei ainda para a próxima fase, depois das 13 horas, depois do dia 13, depois das 11 horas e 59 minutos do dia 13. Então, na madrugada do dia 14, vai sair de novo uma atualização. E se eu continuar em quarto lugar lá, eu passo para a próxima fase, entre os 20 melhores influenciadores de política do Brasil, e eu espero contar com o seu voto. Eu pedi poucos votos esse ano, tá? Pra gente passar para a próxima fase, mas eu queria pedir agora que vocês fossem lá e votassem em mim, tá bom? Grande abraço para vocês. Se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, se inscreva no meu canal também, o Historiador, e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!